Em abril de 1945, a vida na Alemanha se desenrolava entre ruínas fumegantes e ordens contraditórias. Em cidades como Berlim, Hamburgo, Colônia ou Dresden, a paisagem urbana era dominada por prédios abertos, ruas bloqueadas por escombros e linhas de bonde torcidas pendendo sobre avenidas que já não funcionavam. Os serviços básicos haviam colapsado ou funcionavam de forma intermitente. A água corrente era irregular, a eletricidade cortava sem aviso e os hospitais, saturados, improvisavam salas em porões ou em escolas semi-destruídas. Para a população civil, o dia a dia consistia em buscar comida, água e um refúgio minimamente seguro diante dos bombardeios finais. Em Berlim, a situação tornou-se particularmente extrema quando o Exército Vermelho cercou a capital. Em meados de abril, os bairros do leste começaram a experimentar combates casa a casa. Os civis se deslocavam entre abrigos antiaéreos, estações de metrô e porões, enquanto a administração nazista insistia na resistência total. O Volkssturm, a milícia improvisada formada por homens jovens demais ou velhos demais para o serviço regular, foi chamado para combater com treinamento escasso e armamento insuficiente. Em muitas ruas, a presença dessas unidades com braçadeiras e rifles antigos contrastava com a de soldados exaustos que se retiravam da frente oriental. Ao mesmo tempo, no oeste, as tropas americanas, britânicas e francesas avançavam pelo território alemão desde o Reno para o interior. Em muitas localidades, o Estado praticamente havia desaparecido antes da chegada das forças aliadas. As sedes do Partido Nazista estavam vazias ou saqueadas. Os dirigentes locais haviam fugido ou se escondido e os funcionários duvidavam sobre quais ordens obedecer. À medida que as colunas de tanques e caminhões aliados entravam em cidades e vilas médias, a população pendurava lenços brancos, lençóis ou pedaços de pano claro nas janelas como sinal de rendição e desejo de evitar mais destruição. Naqueles dias finais, as mensagens oficiais do rádio e os boatos geraram uma sensação de desorientação. Por um lado, a propaganda insistia na ideia de uma resistência desesperada. Por outro, os civis viam com seus próprios olhos que a guerra estava perdida. A notícia do suicídio de Hitler, ocorrido em 30 de abril de 1945 no Führerbunker de Berlim, não foi imediatamente conhecida por todos os alemães. Mas o colapso da liderança foi percebido na brusca interrupção de discursos, em mudanças na programação radiofônica e na ausência de ordens claras. Em várias regiões, os comandos militares negociaram rendições locais antes que o fim da guerra fosse oficialmente anunciado. O encontro entre civis e tropas soviéticas no leste teve características diferentes do contato com as forças ocidentais. Na Prússia Oriental, Silésia e Pomerânia, a guerra chegara com violência extrema desde o início de 1945 e centenas de milhares de pessoas tentaram fugir para o oeste em caravanas improvisadas. Quando as unidades do Exército Vermelho entraram em vilas e cidades, a população as recebeu com uma mistura de medo absoluto e resignação. Ocorreram saques, represálias e violências de todo tipo que marcaram profundamente a memória dos sobreviventes. Nesses territórios, a vida cotidiana tornou-se uma luta para evitar contato direto com os soldados e para conservar algo de comida, roupa e um lugar para dormir. Nas zonas ocupadas por americanos e britânicos, o primeiro contato também foi tenso, mas de outra natureza. Os registros de residências, a confiscação de armas e aparelhos de rádio e a requisição de casas para alojar oficiais e tropas fizeram parte da rotina imediata após a entrada das colunas aliadas. Muitos alemães foram obrigados a abandonar temporariamente suas casas para dar espaço às unidades de ocupação, levando apenas o que podiam carregar. No entanto, junto com a humilhação da derrota, também surgiu uma sensação de alívio entre parte da população. Cessavam os bombardeios, e com eles o temor diário de morrer sob os escombros. A desorganização do Estado nazista nessas semanas refletiu-se em pequenos detalhes da vida diária. Documentos de identidade, cadernetas de racionamento e permissões de trabalho perderam valor ou ficaram sujeitos à revisão pelas novas autoridades militares. Agências dos Correios fechadas, telefones que não funcionavam e trens parados em linhas destruídas fizeram com que muitas famílias ficassem sem notícias de parentes na frente ou em outras regiões.
Em inúmeros casos, as pessoas apenas sabiam que a guerra estava terminando, mas ignoravam completamente o paradeiro de seus filhos, irmãos ou cônjuges. Em Berlim, os últimos dias de combate transformaram a cidade em um campo de batalha contínuo. O som da artilharia soviética misturava-se com os disparos de atiradores de elite e explosões de granadas de mão lançadas em escadas e pátios internos. Os civis atravessavam as ruas correndo de um portal a outro, aproveitando breves pausas no fogo. As reservas de alimentos armazenadas em abrigos e porões esgotaram-se rapidamente. As pessoas comiam o que encontravam: latas esquecidas, restos de pão duro, verduras provenientes de hortas improvisadas em pátios e parques. A água era obtida de bombas manuais, fontes públicas ainda em funcionamento ou diretamente do rio, com risco de contaminação. Quando finalmente cessaram os combates na capital, a imagem era a de uma cidade praticamente inoperante. O transporte público mal existia, as pontes danificadas dificultavam o movimento entre os bairros e as autoridades soviéticas começaram a organizar os primeiros comandos para garantir algum nível de ordem. Ao mesmo tempo, no resto do país, a rendição de unidades militares isoladas continuou por dias. Algumas guarnições se recusaram a se entregar aos soviéticos e tentaram alcançar as linhas ocidentais, provocando deslocamentos adicionais de soldados e combatentes desarmados. Maio a verão de 1945, a divisão da Alemanha e a instalação das autoridades de ocupação. Após a capitulação em 8 de maio de 1945, a vida na Alemanha ficou legalmente definida por um fato central. O país já não tinha governo próprio e estava submetido ao poder absoluto dos comandos aliados. As decisões que afetavam a circulação, o trabalho, a habitação, a imprensa ou a educação passaram a depender de ordens militares redigidas em inglês, russo ou francês, traduzidas com rapidez desigual por intérpretes e funcionários locais. Em muitos lugares, os alemães leram e ouviram pela primeira vez que seu território ficaria dividido em zonas de ocupação, conforme acordos negociados meses antes em conferências que a população desconhecia em detalhes. O mapa da Nova Alemanha foi produto desses acordos prévios entre Estados Unidos, Reino Unido, União Soviética e, posteriormente, França. A zona soviética se estendeu por grande parte do leste, incluindo Saxônia, Turíngia e o restante dos territórios que haviam ficado sob controle do Exército Vermelho. As zonas americana e britânica dividiram o sul e o noroeste, enquanto a zona francesa concentrou-se no sudoeste. Berlim, embora enclavada na zona soviética, foi dividida em 4 setores, um para cada potência, criando uma estrutura administrativa complexa que impactou imediatamente a vida cotidiana de seus habitantes. Na prática, a instalação das autoridades de ocupação implicou a substituição do antigo aparato estatal nazista por governos militares. Na zona americana, estabeleceu-se a Office of Military Government for Germany, ou MGUS. Na britânica, a Control Commission for Germany. Os soviéticos organizaram suas próprias administrações militares em cada região ocupada. Essas estruturas tinham competências plenas, podiam nomear e destituir prefeitos, fechar ou abrir empresas, dissolver associações e definir horários de circulação. As ordens eram transmitidas através de comandâncias locais instaladas em prefeituras, antigas sedes do partido ou prédios administrativos que tivessem sobrevivido. Uma das primeiras consequências perceptíveis para a população foi o desarmamento sistemático. Soldados aliados percorreram casas, fazendas, fábricas e depósitos em busca de armas, munições e materiais militares. Determinou-se a entrega de rifles, pistolas, explosivos e aparelhos de rádio de longo alcance. A posse de armas sem autorização começou a ser severamente punida. Em muitas localidades, os habitantes formaram filas para entregar velhos rifles da Primeira Guerra Mundial, pistolas guardadas como lembranças familiares ou munição escondida em porões, na esperança de evitar buscas mais agressivas. Ao mesmo tempo, a presença aliada introduziu novas normas sobre circulação e uso de espaços públicos. Foram estabelecidos toques de recolher que proibiam estar nas ruas após certas horas da tarde ou da noite sem salvo-conduto.
Muitos pontes, cruzamentos de estradas e estações ferroviárias ficaram sob controle direto de unidades militares, com postos de controle que verificavam documentos e mercadorias. Viajar entre cidades passou a exigir permissões especiais, que nem sempre eram fáceis de obter num contexto de administração improvisada e escritórios sobrecarregados. Outra mudança imediata foi o controle da informação. As emissoras de rádio nazistas foram fechadas ou colocadas sob supervisão direta. Nas primeiras semanas, em algumas regiões, só era possível sintonizar transmissões aliadas ou boletins informativos redigidos sob seu controle. A imprensa escrita foi reorganizada de forma radical. Os jornais vinculados ao regime foram proibidos e as licenças para publicar novos diários foram concedidas seletivamente a grupos considerados aceitáveis pelas autoridades de ocupação. Os conteúdos eram revisados. Referências a antigos líderes nazistas eram suprimidas e, gradualmente, foram introduzidas informações sobre crimes de guerra e campos de concentração que surpreenderam grande parte da população. Enquanto se consolidava essa nova estrutura de poder, o território alemão experimentou um movimento massivo de pessoas. Milhões de trabalhadores forçados libertados retornaram a seus lugares de origem, usando trens lotados, caminhões requisitados ou simplesmente caminhando por estradas congestionadas. Ao mesmo tempo, ex-prisioneiros de campos de concentração e de trabalho surgiam em vilas e cidades buscando comida, roupas e atendimento médico básico. Sua presença física, com corpos extremamente debilitados, foi um dos primeiros contatos diretos de muitos alemães com as consequências mais extremas do sistema repressivo nazista. Nesse contexto, também começaram a chegar ordens especiais voltadas para o desmantelamento institucional do nazismo. O NSDAP foi declarado ilegal e todas as suas organizações afiliadas foram dissolvidas. Juventudes hitlerianas, Liga das Moças Alemãs, associações profissionais controladas pelo partido e organizações de massa. Sedes, arquivos, bandeiras, insígnias e cartazes foram confiscados ou destruídos. Prédios que haviam sido centros de poder local do partido transformaram-se em quartéis aliados, depósitos ou sedes de novas administrações municipais sob supervisão militar. Nas cidades, a administração cotidiana ficou a cargo de novos prefeitos e vereadores designados ou aprovados pelas autoridades de ocupação. Em alguns casos, recorreram a antigos políticos da República de Weimar, a figuras respeitadas da comunidade ou a pessoal técnico que não estivesse visivelmente comprometido com o regime nazista. No entanto, a escassez de quadros experientes sem passado comprometedor fez com que muitos funcionários com trajetória no aparato estatal anterior permanecessem provisoriamente em seus cargos à espera de processos de revisão mais detalhados que seriam realizados nos meses seguintes. À medida que avançava o verão de 1945, a população adquiriu maior consciência da nova geografia política do país. Famílias que viviam em regiões limítrofes com mais de uma zona de ocupação descobriram que atravessar uma estrada ou um rio podia significar passar da administração soviética para a americana ou da britânica para a francesa. Documentos emitidos em uma zona nem sempre eram válidos em outra, e a circulação de mercadorias e pessoas ficou sujeita a barreiras que antes não existiam dentro do Reich unificado. O conceito de Alemanha começou a se dissociar em experiências distintas conforme a zona, embora ainda não existissem estados separados. O verão de 1945 terminou com uma situação paradoxal para a maioria dos alemães. A guerra havia terminado e cessavam os bombardeios, mas o país estava dividido em zonas administradas do exterior sem governo nacional próprio, com novas fronteiras internas, controles rigorosos sobre a vida pública e uma população obrigada a adaptar-se a regulamentos redigidos por potências ocupantes que ainda elaboravam seus planos definitivos para o futuro da Alemanha. Outono de 1945. Fome, destruição e o desafio de sobreviver ao primeiro inverno. Com o verão de 1945 chegando ao fim e as autoridades de ocupação já instaladas, a vida diária na Alemanha começou a definir-se por uma realidade muito concreta: a escassez. As cidades estavam destruídas em percentuais variáveis, às vezes superiores a 50% do tecido urbano. As fábricas careciam de matérias-primas ou de eletricidade estável e o campo havia perdido mão de obra, máquinas e combustível.
A prioridade imediata para milhões de pessoas deixou de ser a política ou a reconstrução a longo prazo e passou a ser algo mais básico: conseguir comida suficiente para chegar ao dia seguinte. O sistema de racionamento, herdeiro do que funcionava durante a guerra, continuou, mas sobre uma base de abastecimento muito mais precária. As cadernetas atribuíam quantidades estritas de pão, gorduras, carne, açúcar ou batatas, diferenciadas segundo idade, tipo de trabalho e condições de saúde. Na prática, as rações eram insuficientes e chegavam com atrasos frequentes. Em muitas localidades, as filas em frente a padarias, açougues ou cooperativas de consumo tornaram-se uma imagem cotidiana. As pessoas esperavam horas para receber uma porção reduzida, sem saber se o produto se esgotaria antes de chegar à sua vez. A destruição das infraestruturas complicava ainda mais o fornecimento. Pontes explodidas, linhas férreas danificadas e depósitos arrasados por bombardeios impediam transportar alimentos das zonas agrícolas para as cidades. Os trens circulavam lentamente, carregados até os limites extremos, e frequentemente sofriam interrupções por falta de carvão ou avarias em locomotivas envelhecidas. No campo, muitos agricultores trabalhavam com equipamentos improvisados, usando cavalos, bois ou até força humana para substituir tratores inutilizados ou confiscados durante o conflito. As colheitas de 1945 foram, portanto, insuficientes para alimentar toda a população. Diante desse panorama, o mercado negro surgiu como componente estrutural da economia cotidiana. Em estações de trem, praças centrais e ruas mais afastadas, organizavam-se trocas informais em que o dinheiro perdia parte de sua importância frente ao valor de bens concretos. Os cigarros, sobretudo de origem americana, tornaram-se uma espécie de moeda paralela. Podiam ser trocados por alimentos, roupas, sapatos ou serviços básicos. Produtos como manteiga, ovos, carne ou café circulavam em quantidades limitadas, mas a preços inacessíveis para quem dependia apenas de salários oficiais e rações. A população urbana, especialmente nas grandes cidades devastadas pelas bombas, recorreu a estratégias de sobrevivência que combinavam racionamento, mercado negro e contatos com o campo. Quem tinha familiares em zonas rurais viajava, quando as permissões permitiam, para obter pequenas quantidades de batatas, farinha, verduras ou leite que depois consumiam ou trocavam. Essas viagens implicavam caminhar longas distâncias ou embarcar em trens lotados, às vezes pendurados em estribos ou viajando sobre telhados de vagões de carga. Levar uma mochila, uma bolsa de mão ou um saco de pano tornou-se um gesto quase universal. Em paralelo ao problema da alimentação, a habitação transformou-se em um bem escasso. A destruição provocada pelos bombardeios deixou milhões de pessoas sem casa ou vivendo em edifícios seriamente danificados. Muitas famílias instalaram-se em porões, apartamentos sem janelas, quartos compartilhados com outras famílias ou alojamentos coletivos habilitados em escolas, celeiros ou fábricas parcialmente inutilizadas. Em cidades como Berlim, Munique, Hamburgo ou Frankfurt, a superlotação das residências habitáveis gerou condições de aperto que favoreceram a propagação de doenças respiratórias e gastrointestinais. A remoção de escombros tornou-se um trabalho constante. Nas zonas ocidentais e centrais, a imagem das mulheres dos escombros tornou-se recorrente. Grupos de mulheres, muitas viúvas ou esposas de prisioneiros de guerra, trabalhando com ferramentas simples para limpar ruas, demolir muros instáveis e classificar tijolos reutilizáveis. Não era apenas um símbolo, constituía um trabalho físico pesado que permitia reabrir vias, recuperar espaços e acumular materiais para futuras obras de reconstrução. Em muitos casos, essas tarefas eram organizadas sob supervisão das autoridades municipais e militares, que combinavam a necessidade de limpeza com a urgência de manter ocupada uma população sem emprego estável. Os serviços básicos funcionavam com enormes limitações. O fornecimento elétrico era frequentemente interrompido, obrigando ao uso de velas, lâmpadas a querosene ou simples fogueiras improvisadas em pátios e terrenos vazios. A água corrente chegava com baixa pressão ou apenas em determinados horários do dia, impondo rotinas rigorosas para encher baldes, panelas e bacias quando as torneiras eram abertas. As redes de esgoto sofreram danos que nem sempre foram reparados de imediato, gerando problemas de higiene em bairros inteiros.
Os hospitais, ainda sobrecarregados com feridos de guerra, vítimas de bombardeios e pessoas debilitadas pela fome, funcionavam com escassez de medicamentos, roupas de cama e pessoal. O outono de 1945 trouxe uma preocupação urgente: o inverno que se aproximava. As reservas de carvão eram limitadas, muitas minas haviam sido danificadas e o transporte continuava irregular. A distribuição de combustível para aquecimento foi organizada por cotas, priorizando hospitais, prédios administrativos e algumas residências. Na prática, um número considerável de famílias passou o inverno em quartos quase sem aquecimento, utilizando roupas adicionais, cobertores sobrepostos e brasas improvisadas. O corte ilegal de árvores em parques, florestas próximas e propriedades privadas tornou-se um fenômeno disseminado, gerando conflitos com autoridades locais e proprietários, mas oferecendo uma das poucas fontes acessíveis de combustível. A desnutrição começou a refletir-se em dados médicos e nas observações das autoridades de ocupação. Perdas significativas de peso em adultos, atraso no crescimento de crianças e aumento de doenças relacionadas a deficiências vitamínicas foram registradas em relatórios de saúde. Em escolas reabertas, professores constatavam que muitos alunos desmaiavam em sala de aula, chegavam sem café da manhã ou apresentavam sinais de fraqueza extrema. Organizações de caridade, tanto religiosas quanto laicas, e em menor medida, algumas iniciativas aliadas, estabeleceram cozinhas comunitárias e distribuição de sopas, mas seus recursos eram limitados frente à dimensão do problema. Nesse contexto, a moral da população oscilou entre resignação e pequenos gestos de reconstrução. A reabertura de igrejas, cinemas, teatros e locais de encontro ofereceu momentos de distração e retorno parcial a uma vida cultural. No entanto, mesmo essas atividades estavam condicionadas a cortes de luz, restrições de horário e a falta de transporte público confiável. Caminhar longas distâncias em ruas mal iluminadas, entre edifícios em ruínas e montes de escombros, para assistir a uma missa, uma apresentação ou uma reunião política, tornou-se rotina para muitos habitantes das cidades. Enquanto isso, o trânsito constante de pessoas continuava modificando a composição social de vilas e bairros. Deslocados, evacuados e retornados compartilhavam espaços com moradores antigos, competindo por alimentos, lenha e abrigo. O barulho de malas arrastadas, carroças carregadas e carros puxados à mão era comum em estações e praças. As autoridades de ocupação e as administrações municipais tentavam registrar e censar essa população em movimento, mas a magnitude do fenômeno superava a capacidade dos sistemas tradicionais de registro. Refugiados, expulsos e retornados, a outra metade da catástrofe. Desde os antigos territórios do Reich no leste, como Prússia Oriental, Silésia ou os Sudetos, começaram a chegar alemães que haviam sido expulsos pelas novas autoridades polonesas, checoslovacas ou soviéticas, ou que fugiam por iniciativa própria diante do avanço do Exército Vermelho. Muitos haviam abandonado suas casas meses antes, no pleno inverno, e agora entravam no que restava da Alemanha com poucos pertences e sem certeza de encontrar alojamento ou sustento. As administrações locais, já sobrecarregadas pela escassez, tiveram de registrar, alimentar e abrigar grupos cujo número se contava em milhões. Nas zonas rurais da Alemanha Central e Ocidental, esse fluxo de expulsos traduziu-se em pressão imediata sobre casas e fazendas. As prefeituras, sob supervisão aliada, emitiram ordens de distribuição de moradias. Famílias locais deviam ceder quartos aos recém-chegados, compartilhar cozinhas e latrinas, reorganizar espaços já limitados. Foram instalados acampamentos temporários em escolas, pavilhões esportivos ou quartéis militares em desuso, onde filas de camas ou catres se estendiam ao longo de salas frias, separadas por mantas penduradas como divisórias improvisadas. Ao lado desses expulsos, apareceram também aqueles que retornavam de campos de concentração e de trabalho escravo. Suas condições físicas e psicológicas eram distintas, mas sua presença fez-se notar em cidades e vilas. Muitos chegavam com documentos emitidos pelas autoridades aliadas ou por organizações humanitárias, buscando atendimento médico e registro oficial de sua identidade. Em não poucos casos, retornavam a bairros onde já não existiam as casas que haviam habitado ou onde suas famílias haviam desaparecido.
As autoridades locais enfrentaram situações de reunificação parcial de famílias, busca de desaparecidos e verificação de mortes que só podiam ser certificadas mediante testemunhos. A chegada desses sobreviventes colocou a população alemã em contato direto com relatos de campos de concentração, marchas da morte e trabalhos forçados, contrastando com a imagem que muitos tinham do regime caído. Em algumas vilas, antigos vizinhos viram reaparecer pessoas deportadas anos antes e que agora retornavam com corpos marcados pela desnutrição e doença. Esse retorno nem sempre foi acompanhado de integração imediata. Houve silêncios, constrangimentos e, por vezes, tentativas de minimizar ou evitar conversas sobre o passado recente. Em paralelo, milhares de prisioneiros de guerra alemães começaram a retornar de campos sob controle das potências ocidentais, sobretudo a partir de 1946. Voltavam da França, Reino Unido, Estados Unidos ou Itália em trens organizados e com listas oficiais. Sua reintegração à vida civil ocorreu em cidades com altas taxas de desemprego, residências destruídas e estruturas administrativas ainda frágeis. Muitos encontraram lares transformados, esposas assumindo o papel de chefes de família, filhos que não os lembravam e familiares desaparecidos durante bombardeios ou expulsões. Os prisioneiros de guerra retidos na União Soviética seguiram um calendário distinto. Para eles, a repatriação foi muito mais lenta e prolongou-se por anos, prolongando a sensação de famílias incompletas em muitos lares da zona soviética e, mais tarde, das zonas ocidentais. Durante 1945 e 1946, essa ausência refletia-se nas estatísticas. Desequilíbrios demográficos visíveis, com um número elevado de mulheres adultas e idosos, e uma proporção reduzida de homens em idade ativa em muitas vilas e cidades. As tensões entre residentes antigos e recém-chegados tornaram-se inevitáveis. Os habitantes de longa data, já sofrendo com racionamento, escassez de combustível e moradia, viam-se obrigados a compartilhar recursos com pessoas consideradas de fora, embora também fossem alemãs. Os expulsos, por sua vez, chegavam com a sensação de ter perdido propriedades, terras e pertences no leste, encontrando no interior da Alemanha uma recepção ambivalente, da solidariedade básica ao ressentimento pela competição por rações e espaço. Nesse contexto, o registro populacional tornou-se uma tarefa central. As administrações municipais, apoiadas pelas autoridades de ocupação, organizaram censos para saber quantas pessoas viviam em cada bairro, quantas camas estavam disponíveis, quantas crianças precisavam de escolarização e quantos adultos podiam trabalhar. Foram emitidos documentos provisórios para identificar os recém-chegados e tentou-se sistematizar a distribuição de ajuda, embora a escassez de pessoal, papel e meios de transporte tenha feito com que o sistema nunca funcionasse com precisão completa. As estações de trem continuaram sendo pontos-chave dessa transformação demográfica. Em plataformas lotadas, misturavam-se colunas de expulsos, sobreviventes de campos, ex-prisioneiros de guerra e trabalhadores forçados estrangeiros em retorno aos seus países. Organizações internacionais e igrejas estabeleceram postos de assistência, distribuindo alimentos básicos, roupas usadas e cobertores. As autoridades de ocupação usaram esses pontos para organizar transferências para campos de trânsito e controlar possíveis movimentos não autorizados. No nível local, a convivência entre grupos com histórias tão distintas exigiu adaptações na vida cotidiana. Em escolas reabertas, crianças provenientes de regiões distantes compartilhavam salas com alunos que nunca haviam saído de sua cidade. Seus sotaques, costumes e experiências de guerra variavam, introduzindo novas dinâmicas na sala de aula e nos recreios. Em mercados e filas de racionamento, as conversas incluíam referências a vilas e cidades agora fora das fronteiras da Alemanha, e a caminhos percorridos a pé sob ameaças de violência ou expulsão. A cultura material dos expulsos também deixou marca visível. Objetos que conseguiram salvar integraram-se a moradias já saturadas, criando espaços onde conviviam lembranças de regiões perdidas com a realidade de um país territorialmente reduzido. A presença física desses bens, junto com histórias de casas ocupadas por novos residentes no leste, manteve presente a ideia de uma perda territorial ainda não plenamente assimilada.
Enquanto isso, as autoridades aliadas viam nessa massa de população deslocada um problema humanitário e, ao mesmo tempo, uma questão política. Era necessário evitar crises de ordem pública derivadas do desespero ou do ressentimento, mas também se considerava essencial incorporar esses expulsos e retornados a uma nova estrutura social que, em teoria, deveria desvincular-se do regime derrotado. Relatórios e memorandos discutiam quantos deles haviam sido seguidores, beneficiários ou vítimas do nazismo, e como administrar ajuda sem reproduzir antigas hierarquias políticas. Desnazificação, julgamentos e memória imediata. O programa de desnazificação tomou forma desde meados de 1945 como uma tentativa das potências aliadas de separar a sociedade alemã do regime recém-derrotado. Em cada zona de ocupação aplicaram-se critérios e procedimentos próprios, mas todos partiam de uma mesma premissa. O nacionalsocialismo não devia continuar a ser a base da vida política, profissional e cultural da Alemanha. Para a população, isso traduziu-se em formulários, interrogatórios, audiências públicas e decisões administrativas que podiam determinar se alguém mantinha seu emprego, perdia a casa ou era encarcerado. Na zona americana, o processo foi estruturado de forma especialmente sistemática. Distribuíram-se questionários padronizados, os chamados Fragebogen, que podiam ter mais de 100 perguntas. Solicitavam-se detalhes sobre filiação ao NSDAP, participação em organizações vinculadas como SS, SA e Juventude Hitleriana, cargos exercidos, envolvimento em campanhas políticas e benefícios obtidos do regime. Milhões de adultos foram obrigados a preencher esses formulários, muitas vezes sem orientação legal e sob pressão de prazos rigorosos. A partir dessas informações, comissões de desnazificação classificavam as pessoas em categorias que iam de principais culpados e culpados até comprometidos, seguidores e isentos. Os dois primeiros grupos podiam enfrentar penas de prisão, internamento em campos especiais ou confisco de bens. Os comprometidos sofriam inabilitações profissionais e restrições de direitos civis. Os seguidores, categoria na qual ficou incluída uma grande parte da população, assumiam teoricamente responsabilidade menor, mas também podiam ver limitadas suas oportunidades de trabalho. Apenas os isentos ficavam livres de sanções. Na prática, essa classificação dependia não apenas de fatos objetivos, mas também de depoimentos, relatórios de vizinhos, avaliações de autoridades locais e mudanças nas prioridades aliadas. Em muitas cidades, os comitês incluíam pessoas que haviam vivido sob o mesmo regime, gerando tensões pessoais, acertos de contas ou esforços de proteção mútua. Alguns antigos dirigentes nazistas tentaram minimizar suas responsabilidades, apresentando-se como administradores puramente técnicos ou afirmando ter agido sob coação. Ao contrário, houve casos de denúncias exageradas motivadas por conflitos anteriores alheios à política. Na zona britânica, o enfoque foi um pouco menos massivo, mas também se exigiram declarações detalhadas sobre o passado político e ocorreram destituições de professores, juízes, policiais e funcionários. Os britânicos prestaram atenção especial ao sistema educacional e aos meios de comunicação. Revisaram-se livros didáticos, retiraram-se manuais de história e biologia claramente ideologizados e substituíram-se diretores de escolas considerados excessivamente comprometidos com o nazismo. Ainda assim, a falta de pessoal qualificado obrigou a manter muitos docentes e funcionários que haviam trabalhado sob o regime à espera de decisões definitivas. Os soviéticos, em sua zona de ocupação, combinaram a perseguição a antigos quadros nazistas com a promoção de comunistas alemães que retornaram do exílio ou da clandestinidade. Para muitos membros do NSDAP, especialmente ligados à administração e polícia, a chegada do Exército Vermelho e das autoridades militares soviéticas significou prisões imediatas e julgamentos com poucas garantias. Ao mesmo tempo, recrutaram-se outros funcionários com passado nazista para tarefas técnicas, desde que aceitassem colaborar com a nova linha política. Em fábricas e prefeituras formaram-se comitês antifascistas com participação de comunistas e social-democratas, sob supervisão soviética. A zona francesa, menor,
aplicou critérios próprios, combinando o desmantelamento de estruturas nazistas com medidas de segurança voltadas a controlar o ressurgimento de qualquer nacionalismo agressivo na região. Ocorreram destituições e prisões seletivas, com ênfase na vigilância dos aparatos de polícia e administração. Em todas as zonas, a filiação à SS ou Gestapo era considerada especialmente grave, e, na medida do possível, procedeu-se à detenção e investigação de quem ocupou cargos nessas organizações. Enquanto isso, os grandes julgamentos internacionais começaram a estabelecer um marco penal para os dirigentes máximos do regime. O Tribunal Militar Internacional reuniu-se em Nuremberg a partir de novembro de 1945, com representantes das 4 potências aliadas. Os principais líderes nazistas que não haviam se suicidado foram acusados de crimes contra a paz, crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Embora o processo tenha sido conduzido sobretudo para a audiência internacional, a população alemã teve notícias por rádio, imprensa controlada pelos aliados e, em algumas cidades, por projeções de noticiários. Para muitos alemães, as imagens de campos de concentração liberados, valas comuns e prisioneiros esqueléticos representaram um confronto direto com aspectos do regime que não conheciam em detalhe ou que preferiram não ver. No entanto, a reação não foi uniforme. Houve quem aceitasse a realidade dos crimes e quem os minimizasse ou os considerasse exageros da propaganda vencedora. A frase "não sabíamos de nada" repetiu-se frequentemente em conversas privadas, enquanto circulavam versões culpando exclusivamente uma elite fanática, separando-a do povo em geral. Em paralelo a Nuremberg, organizaram-se inúmeros processos em tribunais militares e civis de menor escala. Oficiais de campo, comandantes de guarnição, diretores de campos de concentração regionais, membros de unidades policiais e outros responsáveis intermediários foram julgados em várias cidades alemãs e em países ocupados pelo Terceiro Reich. Esses julgamentos afetavam diretamente comunidades locais onde o acusado podia ser vizinho conhecido, antigo superior ou pai de um colega de escola. A publicação de sentenças, incluindo condenações à morte e longas penas de prisão, foi outro elemento que inseriu a questão da responsabilidade na vida cotidiana. A desnazificação estendeu-se também aos meios culturais. Obras consideradas propaganda do regime foram retiradas de circulação, elaboraram-se listas de autores suspeitos e revisaram-se repertórios teatrais e cinematográficos. Bibliotecas públicas e escolares eliminaram coleções inteiras de livros de ideologia nazista, substituindo-os por textos selecionados pelas autoridades aliadas. A reabertura das universidades ocorreu acompanhada de comissões que avaliavam a trajetória política de professores e assistentes. Alguns acadêmicos foram suspensos, outros ficaram condicionados a investigações posteriores e poucos retornaram após demonstrar ter sido críticos ou mantido certa distância em relação ao regime. Reconstrução política e administrativa, do vazio de poder aos novos partidos. Enquanto os processos de desnazificação eram reajustados e se tornavam mais seletivos, as potências de ocupação começaram a promover uma tarefa paralela: reconstruir algum tipo de estrutura política e administrativa que permitisse governar o país além das ordens militares diárias. A prioridade imediata era que houvesse prefeitos, funcionários, policiais e juízes capazes de gerenciar o racionamento, a habitação, a saúde e a escolaridade em um ambiente de escassez e destruição. O desafio consistia em criar esses marcos sem permitir a ressurgência das antigas redes do NSDAP e, ao mesmo tempo, sem paralisar a vida cotidiana. Nas zonas ocidentais, o primeiro nível dessa reconstrução ocorreu nos municípios. As autoridades americanas, britânicas e francesas nomearam prefeitos provisórios, frequentemente recorrendo a figuras locais que tivessem experiência na época da República de Weimar ou que fossem consideradas politicamente confiáveis, como social-democratas, católicos praticantes ou pessoas sem filiação política conhecida, mas com boa reputação. Esses prefeitos trabalhavam sob supervisão direta dos comandantes militares, que podiam revogá-los se suspeitassem de seu passado ou discordassem de suas decisões. À medida que a situação básica de segurança se estabilizava, passou-se ao próximo nível: a reconstrução dos Länder, as entidades federais que existiam antes de 1933.
e que o regime nazista havia esvaziado de poder. Na zona americana, foram reorganizados Baviera, Hesse e Württemberg-Baden. Na britânica, Renânia do Norte-Westfália e Baixa Saxônia. Na francesa, Renânia-Palatinado, Baden e Württemberg-Hohenzollern. Os governadores ou ministros-presidentes desses Länder foram inicialmente designados pelas potências ocupantes, mas com a intenção de convocar eleições regionais quando as condições permitissem. O surgimento de novos partidos foi um elemento central dessa etapa. Em muitos lugares, antigos militantes social-democratas reapareceram para reorganizar o SPD, partido que havia sido ilegalizado pelos nazistas em 1933. Paralelamente, formaram-se agrupamentos democrata-cristãos que convergiram na União Democrata Cristã, ou CDU, nas zonas ocidentais, tentando agrupar católicos e protestantes em uma plataforma conservadora e democrática. Também ressurgiram partidos liberais, como o FDP, com menor peso, mas presentes na maioria dos Länder. Os comunistas organizados no KPD tentaram reconstruir suas estruturas, especialmente em áreas com forte tradição operária. Na zona soviética, a dinâmica foi diferente. Lá, o KPD retornou do exílio respaldado pelas autoridades soviéticas e se fundiu em 1946 com a Organização Social Democrata Local para formar o Partido Socialista Unificado da Alemanha, ou SID. Essa fusão, apresentada como um passo para a unidade da classe trabalhadora, ocorreu sob forte pressão política, com resistências em setores social-democratas que temiam ficar subordinados à linha comunista. O SED tornou-se o partido dominante na zona soviética, acumulando posições na administração, na polícia e nas organizações de massa emergentes. A reconstrução da polícia também refletiu a tensão entre continuidade e ruptura. As potências ocidentais dissolveram as antigas estruturas policiais nazificadas, mas precisaram recrutar muitos de seus antigos membros por sua experiência técnica. Foram estabelecidos corpos de polícia municipal e regional, submetidos à supervisão aliada e à obrigação de demonstrar lealdade à nova ordem democrática. Na zona soviética, a polícia foi reorganizada com forte presença de quadros ligados ao KPD e ao SID, assumindo funções de segurança política além das de ordem pública. O sistema judicial passou por transformação similar. Os tribunais reiniciaram suas atividades com juízes e promotores submetidos a processos de revisão política. Em alguns casos, antigos magistrados da época de Weimar, marginalizados pelos nazistas, recuperaram seus postos ou ocuparam cargos de responsabilidade. No entanto, a carência de pessoal fez com que continuassem trabalhando juristas que haviam servido sob o regime anterior, gerando debates sobre a legitimidade das novas sentenças e sobre o grau de renovação real dentro da justiça. Entre 1945 e 1946, realizaram-se eleições locais e regionais em várias zonas de ocupação ocidental. Em setembro de 1946, ocorreram eleições municipais na zona britânica, e nesse mesmo ano, eleições de Landtag em estados como Baviera e Hesse. A participação foi elevada, apesar da destruição de infraestruturas, da falta de transporte e da dispersão da população. Para muitos alemães, foi a primeira vez em mais de uma década que depositaram um voto em uma urna sem a pressão do aparelho nazista. Os resultados mostraram predominância do SPD e da CDU em diferentes regiões, com presença menor de liberais e comunistas nas câmaras regionais. Na zona soviética, também se organizaram eleições, mas em um quadro político em que o SED já tinha peso institucional considerável e forte apoio da administração militar soviética. As listas lideradas pelo SED dominaram as assembleias regionais e municipais, enquanto outros partidos surgiram com menos margem de manobra. Os órgãos de poder local e regional começaram a refletir essa correlação de forças, e as decisões sobre economia, educação e reforma agrária seguiram diretrizes alinhadas à estratégia de Moscou para sua zona de ocupação. Sindicatos e organizações profissionais voltaram à atividade nesse período. Nas zonas ocidentais, foram fundados sindicatos livres que retomavam a tradição do movimento operário anterior a 1933, embora agora devessem operar sob supervisão aliada e em um ambiente de destruição econômica.
Em fábricas e oficinas, constituíram-se comitês de empresa, que negociavam com diretores nomeados provisoriamente e com autoridades militares responsáveis por decidir quais plantas seriam reabertas, quais desmontadas como parte das reparações e quais convertidas para a produção civil. Na zona soviética, os sindicatos ficaram estreitamente vinculados ao SED e à estrutura estatal emergente. A administração econômica tornou-se outro campo-chave. Os aliados ocidentais estabeleceram órgãos para coordenar o abastecimento, controlar preços e gerenciar as reparações industriais, especialmente em setores como carvão, aço e maquinaria. Na zona soviética, parte da indústria foi rapidamente nacionalizada e organizaram-se sociedades mistas soviético-alemãs para gerenciar empresas-chave. Em todas as zonas, a escassez de bens e a dependência de decisões externas faziam com que a administração econômica fosse percebida pela população como distante, embora seus efeitos fossem sentidos em cada cartão de racionamento e em cada salário. No plano educacional e cultural, os novos governos regionais e municipais tentaram formular políticas próprias dentro dos limites permitidos pelas potências de ocupação. Foram revisados planos de estudo, reabertas universidades sob reitorados renovados e promovidas associações culturais, esportivas e juvenis que substituíssem as organizações dissolvidas do NSDAP. Nas zonas ocidentais, promoveu-se uma cultura política plural baseada na competição entre partidos e na liberdade de imprensa supervisionada. Na zona soviética, a orientação foi para a construção de uma frente antifascista sob liderança do SED. Vida cotidiana sob ocupação, controle, convivência e reeducação. Nesse contexto de reconstrução política ainda incompleta, a vida cotidiana sob ocupação organizou-se em torno de normas precisas que regulavam quase todos os movimentos. Em muitas cidades, as pessoas precisavam de salvo-condutos para viajar a localidades vizinhas, frequentar certos edifícios públicos ou permanecer na rua após determinada hora. A documentação pessoal adquiriu um peso decisivo. Cartões de racionamento, certificados de residência, permissões de trabalho e autorizações emitidas pelas autoridades militares tornaram-se objetos que deveriam ser conservados com extremo cuidado. Perder um documento podia significar ficar temporariamente fora do sistema de distribuição de alimentos ou ter que iniciar longos trâmites em escritórios saturados. Os toques de recolher marcavam o ritmo dos dias. Na maior parte das zonas de ocupação, estabeleciam-se horários noturnos durante os quais apenas veículos e pessoas autorizados podiam circular. A população adaptou suas rotinas. Filas para conseguir comida ou carvão deviam ser feitas pela manhã. Visitas a escritórios, médicos e escolas concentravam-se durante o dia. Qualquer atividade social organizada tinha que terminar com antecedência suficiente para permitir o retorno para casa antes do horário limite. As ruas, que durante anos haviam estado lotadas, mesmo em plena guerra, tornavam-se silenciosas após o pôr do sol, interrompidas apenas por patrulhas de soldados e policiais. A convivência com as tropas de ocupação fazia parte dessa nova normalidade. Em bairros inteiros, prédios residenciais, hotéis e sedes oficiais foram requisitados para alojar soldados e oficiais. Os vizinhos compartilhavam escadas, pátios e, em alguns casos, cozinhas ou banheiros com militares estrangeiros. A presença de jipes, caminhões e patrulhas armadas era constante nos centros urbanos. Os regulamentos proibiam civis de portar armas, aproximar-se de certas instalações ou fotografar pontes, estações e prédios militares. As buscas domiciliares continuavam a ser realizadas periodicamente, procurando armas escondidas, equipamentos de rádio não registrados ou propaganda nazista guardada em baús e sótãos. As relações pessoais entre civis e soldados variavam conforme a zona e as circunstâncias. Houve incidentes de violência, abusos de autoridade, roubos e agressões sexuais, especialmente nos primeiros meses após o fim da guerra, quando a disciplina de algumas unidades era irregular e o controle sobre o comportamento individual ainda não estava plenamente consolidado. Com o tempo, os comandos aliados reforçaram sanções e medidas para evitar excessos que prejudicassem sua imagem. Ao mesmo tempo, desenvolveram-se vínculos mais cotidianos, troca de cigarros por pequenos serviços, compra de alimentos em cantinas militares, contatos em mercados e estações.
Desses contatos, surgiram também relações afetivas e casamentos mistos. Algumas mulheres alemãs estabeleceram relações com soldados americanos, britânicos, franceses ou, em menor grau, soviéticos. Essas relações eram vistas com desconfiança por muitos vizinhos e tornaram-se objeto de fofocas, julgamentos morais e, em certos casos, hostilidade aberta. Os filhos nascidos dessas uniões, especialmente no caso de soldados afro-americanos na zona americana, enfrentaram, desde o início, um ambiente marcado por preconceitos e discriminação. Para as autoridades militares e civis, a questão desses vínculos pessoais fazia parte da complexa gestão da convivência entre vencedores e vencidos. Paralelamente ao controle policial e militar, a reeducação ocupou lugar central nas políticas aliadas, sobretudo nas zonas ocidentais. Tratava-se de transformar a cultura política e social alemã para impedir um ressurgimento do nazismo. No sistema escolar, revisaram-se conteúdos de história, geografia e educação cívica. Foram eliminados manuais que exaltavam a figura de Hitler, justificavam a expansão territorial ou propagavam teorias racistas. Em seu lugar, introduziram-se textos que apresentavam a democracia parlamentar como modelo desejável, explicavam a responsabilidade do regime no desencadeamento da guerra e, gradualmente, incorporavam informações sobre os crimes do Terceiro Reich. O rádio, que havia sido instrumento-chave da propaganda nazista, ficou sob supervisão direta. Em cada zona, criaram-se emissoras controladas pelas autoridades de ocupação, que transmitiam notícias, programas de debate e conteúdos culturais. Na zona americana surgiram estações como a RIAS para Berlim, orientadas a oferecer informação e entretenimento com linha claramente antinazista e, mais tarde, anticomunista. A população, que continuava dependendo do rádio como meio central de informação em um contexto de escassez de papel, ouvia boletins que combinavam notícias sobre racionamento, julgamentos de guerra e reconstrução com programas de música e variedades. O cinema desempenhou papel semelhante. As salas reabertas projetavam noticiários produzidos pelos aliados, mostrando imagens de campos de concentração libertados, ruínas de cidades europeias e sessões do Tribunal de Nuremberg. Essas projeções eram, às vezes, de frequência obrigatória para determinados grupos, como professores, funcionários ou membros de organizações profissionais. Junto a esses conteúdos, exibiam-se filmes anteriores ao regime nazista, considerados inofensivos, e progressivamente produções novas, que evitavam o tom heróico e militarista dominante na década anterior. O cinema tornou-se, simultaneamente, ferramenta de reeducação e espaço de evasão para uma população que buscava, por algumas horas, escapar da dura realidade diária. Na zona soviética, a reeducação assumiu outras formas. Promoveram-se escolas de quadros políticos, divulgaram-se publicações que exaltavam o antifascismo e o papel do Exército Vermelho na derrota de Hitler, e organizaram-se atos em fábricas e bairros, onde combinavam-se discursos políticos com atividades culturais. As bibliotecas foram reorganizadas e introduziram-se obras de Marx, Engels e Lenin junto à literatura clássica alemã. A ideia de antifascismo tornou-se princípio central do novo discurso oficial, que vinculava a derrota do nazismo à construção de uma ordem socialista sob a direção do SED. A reabertura de espaços culturais ofereceu à população sensação de continuidade com uma tradição anterior ao nazismo. Representaram-se obras de dramaturgos clássicos, retomaram-se concertos de música sinfônica e organizaram-se leituras públicas. No entanto, essas atividades desenvolviam-se em prédios frequentemente danificados, com recursos materiais limitados e sob supervisão política. O simples ato de assistir a uma peça de teatro implicava, para muitos, caminhar entre ruínas, atravessar controles e sentar-se em salas frias, com iluminação reduzida e assentos improvisados. A sociabilidade cotidiana também mudou de forma. As antigas organizações de massa nazistas haviam desaparecido e seus espaços foram ocupados por novas associações esportivas, culturais e juvenis. Nas zonas ocidentais, fomentou-se o pluralismo associativo sob a condição de renunciar a qualquer continuidade com o NSDAP. Na zona soviética, as organizações juvenis e de massa estruturaram-se em torno do SED e da linha marcada pela administração militar.
Em ambos os casos, a participação nessas associações oferecia acesso a atividades recreativas, redes de contatos e, por vezes, melhores oportunidades de emprego ou formação. No final de 1946, a vida sob ocupação havia se tornado, em muitos aspectos, rotineira. Os controles, documentos, filas de racionamento, patrulhas militares e mensagens de reeducação faziam parte da paisagem diária. A população movia-se entre a aceitação pragmática dessas regras, o cansaço acumulado após anos de guerra e ditadura, e a busca por pequenos espaços de normalidade na família, no trabalho e nas atividades culturais. Nesse contexto, as transformações demográficas, os desequilíbrios entre homens e mulheres e o impacto do trauma começaram a se manifestar com mais clareza na estrutura íntima das famílias, na infância e na percepção do futuro imediato. Famílias, mulheres, infância e trauma. A sociedade alemã após o colapso. O impacto da derrota e da ocupação na vida familiar alemã foi imediato e profundo. Os dados demográficos de 1945 e 1946 refletiam um desequilíbrio marcado entre homens e mulheres em idade adulta, consequência direta dos milhões de mortos e prisioneiros de guerra. Em muitos bairros urbanos e vilarejos rurais, os lares eram chefiados por mulheres que haviam passado de consideradas donas de casa a responsáveis únicas pelo sustento, pela organização doméstica e pela educação dos filhos. A imagem do pai ausente, morto na frente ou detido em um campo de prisioneiros tornou-se comum nas biografias de toda uma geração. As viúvas de guerra e as esposas de prisioneiros constituíam um grupo social numeroso e visível. Seus rendimentos dependiam frequentemente de pensões mínimas, trabalhos precários ou ajuda de parentes mais idosos. Em cidades destruídas, era comum que várias famílias parentes compartilhassem um mesmo apartamento, combinando quartos, cozinhas e banheiros para reduzir despesas e aproveitar o pouco espaço habitável disponível. Essa convivência forçada entre gerações aumentou tensões domésticas, mas também permitiu certa cooperação no cuidado das crianças e nas tarefas de obtenção de alimentos e combustível. A infância vivida em 1945 e 1946 foi marcada pela experiência da guerra, da fome e do deslocamento. Muitas crianças passaram os primeiros anos entre sirenes de alerta, abrigos antiaéreos e mudanças constantes devido a evacuações. Ao final do conflito, encontraram um ambiente em que as escolas funcionavam de forma irregular, a roupa era escassa e os brinquedos se resumiam a objetos improvisados com materiais recolhidos entre os escombros. Nas ruas de cidades destruídas, grupos de menores brincavam entre ruínas, recolhiam sucata para vender ou trocar, e acompanhavam suas mães em filas de racionamento e viagens ao campo. Um número significativo de menores havia ficado órfão de um ou ambos os pais. Alguns foram acolhidos por familiares distantes, outros passaram por lares transitórios, instituições religiosas ou centros geridos por autoridades municipais e organizações de auxílio. Nas regiões orientais e fronteiriças também existiam crianças separadas de suas famílias durante evacuações, expulsões ou bombardeios, cujo paradeiro era incerto e cuja busca se prolongou por anos. Em 1945 e 1946, esses casos apareciam em anúncios colados em estações, igrejas e escritórios, com nomes, fotografias e dados de nascimento. O papel das mulheres na reconstrução material e social do país foi central. Além de participar de tarefas como a remoção de escombros, muitas ingressaram em setores de trabalho dos quais haviam sido excluídas ou nos quais tiveram presença limitada antes da guerra. Escritórios públicos, comércios, fábricas que retomavam a produção em condições precárias e serviços de saúde recrutaram mulheres para preencher vagas. Esse deslocamento não se traduziu automaticamente em transformação das normas de gênero, mas modificou de fato a distribuição de responsabilidades dentro do lar e no espaço público. A violência sexual sofrida por mulheres alemãs nos últimos meses da guerra e nos primeiros tempos da ocupação, especialmente na zona de avanço do Exército Vermelho, deixou sequelas físicas e psicológicas raramente discutidas abertamente. Muitas vítimas permaneceram em silêncio por medo, vergonha ou pressão social,
e as gestações resultantes foram, em alguns casos, ocultadas, interrompidas em condições inseguras ou assumidas em silêncio dentro da família. A combinação de trauma, falta de apoio institucional e tabu social configurou uma esfera de sofrimento pouco visível nos documentos oficiais da época, mas presente em numerosos testemunhos posteriores. A questão dos chamados filhos da guerra, nascidos de relações entre mulheres alemãs e soldados de ocupação, acrescentou outra camada de complexidade. Nas zonas ocidentais, essas crianças, especialmente quando sua origem era evidente por traços físicos distintos da maioria, enfrentaram estigmatização e discriminação desde cedo. Suas mães podiam ser alvo de insultos e sanções informais por vizinhos e conhecidos. No cotidiano, isso se traduzia em isolamento social, dificuldades de acesso a redes de apoio e necessidade de estratégias de ocultamento parcial da história familiar. O trauma psicológico, embora raramente formulado com termos clínicos na época, manifestou-se em comportamentos observáveis. Adultos e crianças submetidos por anos a bombardeios, perdas familiares e escassez desenvolveram padrões de ansiedade, insônia, reações intensas a ruídos altos e sonhos recorrentes relacionados à guerra. Em 1945 e 1946, a atenção médica centrava-se em ferimentos físicos, doenças infecciosas e desnutrição. As sequelas emocionais ficavam em grande parte relegadas ao âmbito privado. Em muitas famílias, a norma era o silêncio sobre o que havia acontecido, com relatos fragmentados e comentários velados que os filhos só compreenderiam plenamente décadas depois. A educação e socialização infantil foram profundamente influenciadas por esse contexto. As escolas reabertas deviam funcionar com equipes reduzidas, prédios danificados e materiais escassos. As salas de aula agrupavam crianças de idades diversas e a frequência era irregular em função do estado de saúde, da necessidade de ajudar em tarefas domésticas ou agrícolas e das dificuldades de transporte. Os professores tentavam combinar o ensino básico com as novas diretrizes de reeducação política, em um ambiente em que os alunos traziam consigo lembranças de slogans, símbolos e cânticos nazistas aprendidos anos antes. A vida familiar ficou atravessada pela relação com o passado imediato. Em alguns lares, mantinham-se fotografias de parentes com uniformes, lembranças de campanhas militares e condecorações guardadas em gavetas. Em outros, retiravam-se de vista símbolos e documentos comprometidos por temor de registros e sanções. As conversas sobre a guerra, o antissemitismo e a responsabilidade do regime variavam conforme experiências pessoais, grau de envolvimento em organizações nazistas e reação às informações difundidas pelos aliados sobre os crimes do Terceiro Reich. Esse mosaico de atitudes configurou um panorama moral complexo e frequentemente contraditório. Apesar das perdas, privações e conflitos internos, muitas famílias começaram a desenvolver rotinas orientadas a certo horizonte de estabilidade. Planejaram reparos em moradias, economizaram pequenas quantias de dinheiro ou bens para o futuro, retomaram celebrações religiosas e festividades em formatos simples, organizaram encontros entre parentes dispersos por deslocamentos e evacuações. Para as crianças nascidas durante a guerra ou nos primeiros anos do pós-guerra, esses gestos constituíam a base de sua primeira percepção de normalidade. 1946, entre a esperança e a futura divisão. Em 1946, a situação econômica da Alemanha seguia dominada pela escassez, mas começaram a se perceber diferenças crescentes entre zonas de ocupação. O racionamento continuava sendo a base do abastecimento em todo o país, com cartões que estabeleciam quantidades mínimas de calorias por pessoa e por dia. No entanto, o grau de cumprimento dessas normas variava. Em algumas cidades das zonas ocidentais, distribuía-se um pouco mais do previsto graças a envios adicionais e a certa recuperação agrícola, enquanto em regiões particularmente devastadas ou densamente povoadas, as rações continuavam insuficientes, obrigando a complementar quase tudo com o mercado negro e redes informais. A produção industrial, gravemente danificada pelos bombardeios, foi sendo retomada de forma desigual. As potências de ocupação haviam fixado inicialmente níveis máximos de produção, especialmente em setores considerados potencialmente perigosos do ponto de vista militar, como aço e engenharia pesada.
Fábricas inteiras foram desmontadas e enviadas como reparações para países vencedores, particularmente para a União Soviética, onde instalações alemãs completas foram reconstruídas em território soviético. Essa política limitou a capacidade de recuperação rápida em certas regiões, ao mesmo tempo em que gerava a sensação de despojo entre trabalhadores e técnicos que viam máquinas e equipamentos partirem. Nas zonas ocidentais, as autoridades militares começaram a reconsiderar durante 1946 a conveniência de manter a Alemanha em um estado de paralisia econômica prolongada. O temor de instabilidade social, do aumento do mercado negro e do avanço de opções políticas radicais levou alguns responsáveis a defender uma política de recuperação controlada. Debatia-se a necessidade de reconstruir setores-chave para assegurar o abastecimento interno e reduzir o peso da ajuda internacional. Embora medidas de grande alcance, como o futuro plano de ajuda econômica global, ainda não estivessem em vigor, lançaram-se as bases para uma mudança de enfoque, da mera desmilitarização à busca de certa estabilidade produtiva. Uma parte importante do abastecimento procedia de organismos internacionais de socorro, a UNRRA, e outras organizações distribuíram alimentos, roupas e medicamentos, canalizando doações de diversos países. Essas ajudas concretizavam-se em envios de farinha, leite em pó, gorduras, conservas e suprimentos médicos que chegavam a portos, estações e depósitos, de onde eram redistribuídos pelas administrações locais sob supervisão aliada. O impacto dessas ajudas não eliminou a escassez, mas evitou que a situação levasse à fome generalizada em algumas regiões particularmente vulneráveis. Paralelamente, igrejas e organizações de caridade alemãs desempenharam um papel relevante no atendimento a órfãos, viúvas, deslocados e enfermos. Caritas, Diaconia e outras entidades reabriram refeitórios, hospitais e lares de acolhimento, aproveitando redes pré-existentes e contatos internacionais. Na prática, essas instituições tornaram-se um dos poucos pontos de referência relativamente estáveis em uma sociedade onde as administrações civis ainda estavam se reorganizando e onde muitos cidadãos desconfiavam de qualquer estrutura que lembrasse, ainda que indiretamente, a burocracia do regime derrotado. Ao mesmo tempo, a divergência política e administrativa entre zonas tornou-se mais evidente. Nas ocidentais, a cooperação entre autoridades americanas e britânicas levou, no início de 1947, à criação de uma união econômica que já vinha sendo preparada em 1946. A coordenação de políticas de abastecimento, controle de preços e produção industrial entre ambas as zonas respondia à necessidade de superar as ineficiências de uma administração fragmentada. Esse processo, conhecido como formação de uma entidade econômica conjunta, implicou a unificação de estruturas de gestão econômica e preparou o terreno para a posterior separação entre dois modelos de Estado alemão. Na zona soviética, a orientação foi distinta. As reformas agrárias, iniciadas em 1945, avançaram durante 1946 com a expropriação de grandes propriedades e sua distribuição entre camponeses sem terra e pequenos agricultores. Simultaneamente, nacionalizaram-se setores industriais importantes e incentivou-se a formação de empresas de propriedade pública ou mista, nas quais o Estado e o novo partido dominante desempenhavam papel central. Em fábricas e minas introduziram-se planos de produção ligados a objetivos políticos e reforçou-se o controle sobre sindicatos e comitês de empresa. A retórica antifascista combinou-se com a legitimação de um modelo econômico inspirado na planificação centralizada. A imprensa e o rádio refletiram essa divergência. Nas zonas ocidentais, embora ainda sob supervisão aliada, surgiram jornais que representavam diferentes correntes políticas, social-democratas, democrata-cristãos e liberais. Debates sobre moradia, racionamento, desnazificação e reconstrução aconteciam em colunas de opinião e cartas de leitores, dentro de limites impostos pela censura aliada, mas com crescente margem de pluralismo. Na zona soviética, os meios alinhavam-se progressivamente à linha do Partido Unificado dominante, destacando temas como reforma agrária, industrialização e aliança entre a classe trabalhadora e os camponeses, oferecendo uma interpretação do passado nazista centrada na responsabilidade do capitalismo e do militarismo prussiano.
No cotidiano, essas diferenças percebiam-se gradualmente. Em algumas cidades ocidentais, a presença de produtos provenientes da ajuda internacional gerava ligeiras melhorias na dieta e na disponibilidade de roupas e calçados. Em áreas urbanas da zona soviética, a política de reparações industriais e a prioridade concedida a certos projetos de reconstrução influenciavam o acesso a empregos e rações. Em todos os lugares, o mercado negro continuava existindo, mas sua composição e peso relativo variavam conforme o tipo de controle exercido pelas autoridades de ocupação. A questão do passado nazista continuou influenciando a configuração do presente. Embora a desnazificação em massa tivesse desacelerado, os julgamentos de responsáveis por crimes de guerra e perseguição política continuavam em 1946 em diferentes níveis judiciais. Notícias sobre sentenças, penas de morte e prisão apareciam na imprensa e em noticiários cinematográficos. Esse fluxo constante de informações judiciais coexistia com a necessidade prática de reintegrar numerosos técnicos, administradores e profissionais que haviam trabalhado sob o regime, desde que não pudessem ser imputados por participação direta em crimes graves. Naquele mesmo ano, as conversas entre potências aliadas sobre o futuro político global da Alemanha tornaram-se mais duras, influenciadas pela crescente desconfiança entre blocos. Esses desacordos, manifestados em conferências e memorandos, tinham consequências concretas para a vida dos alemães. Atrasavam decisões sobre uma possível Constituição Nacional, sobre o nível de reparações e sobre a extensão das ajudas econômicas. Para a população, no entanto, esses debates diplomáticos percebiam-se sobretudo através de mudanças graduais na administração local, no acesso a bens e no tom das mensagens divulgadas pelos meios de comunicação em cada zona. Ao final de 1946, a Alemanha continuava sendo um país ocupado, sem soberania própria, com economia controlada do exterior, milhões de deslocados ainda sem assentamento definitivo, diferenças crescentes entre zonas de ocupação e uma população que tentava estabilizar sua vida cotidiana em um ambiente onde decisões fundamentais sobre seu futuro político e econômico ainda eram tomadas fora de suas fronteiras.